Salve, moçada! Hoje 5 minutos vai falar do teatro brasileiro, moçada. Chega aí! Então, vamos falar sobre o teatro brasileiro, moçada. Trampo difícil também, muita coisa para falar em pouco tempo, talvez a gente tenha que dividir esse vídeo em dois. Mas vamos lá, o que é o teatro? O que é o texto teatral? Você lembra que tem um vídeo lá para trás dos nossos 5 minutos que a gente fala que o Aristóteles dividiu a literatura em 3 gêneros básicos e fundamentais. Quais seriam esses 3 gêneros? O gênero épico, o lírico e o dramático, tá certo? O que é o gênero dramático? É quando você escreve um texto não apenas para ser lido, mas para ser encenado num palco por atores, beleza? Então ele tem características próprias. Quais são as características do gênero dramático, do texto teatral? Primeiro, ausência de narrador. Você não tem um narrador que conta o que está acontecendo. Você conhece o que acontece numa história teatral pelo quê, velho? Pelo diálogo, pelas falas das personagens, tudo bem? Então essa é a unidade básica do teatro, as falas, os diálogos. Outra coisa importante, você tem elementos físicos que ajudam a contar uma história teatral. Quais são esses elementos? A cenografia, o cenário da peça, o figurino, a roupa que as personagens vestem, a sonoplastia, a sonorização da peça, a iluminação também ajuda a contar a história. E tem um outro elemento que cai muito em vestibular, que são as rubricas. O que é a rubrica? A rubrica está no texto teatral, mas não é encenada. Tá? A rubrica é o quê? É indicação do autor, que geralmente vem em itálico, né, para quem vai encenar a peça, para atores, diretores e assim por diante. Então rubrica, indicações de como deve ser encenada determinada cena, determinada peça, beleza? Indicações do autor. Vamos pra frente. Agora vou tentar dar uma geral no teatro brasileiro. Meu Deus, velho, teatro brasileiro. Bom, vamos lá. Começa com o Anchieta, velho. No quinhentismo, você lembra lá que o Anchieta fazia teatro catequético para ensinar os índios a fé católica. Então é o primeiro cara que faz teatro no Brasil, José de Anchieta, lá no quinhentismo. Cara, tem no arcadismo também teatro, um teatro ainda incipiente que você vai encontrar em obras como o Parnaso Obsequioso do Cláudio Manuel da Costa, lá o Glaucés Saturnio, e também Enéas no Lácio do Alvarenga Peixoto, esses dois nomes ligados ao arcadismo brasileiro. Bom, tem a chegada de Dom Pedro, que Dom Pedro, João, a chegada do Dom João VI. Dom João VI vem pro Brasil em 1888 e ele manda um decreto, velho, em 1810 eu acho, né, que foi assim que precisava construir teatros decentes no Brasil, né? Então aí você tem a criação de mais companhias e da primeira companhia brasileira, vamos dizer assim, né, com atores, diretores brasileiros, que foi a companhia do João Caetano. Beleza. Na sequência você tem o romantismo, cara, e daí vários autores que nós já vimos em vídeos anteriores escreveram peças de teatro, tá ligado? O Gonçalves Dias, o cara da primeira geração lá do indianismo, escreveu Leonor de Mendonça, por exemplo, uma peça de teatro que foi até censurada na época. Outro cara que escreveu teatro, que nós já estudamos, na segunda geração romântica, o Álvares Azevedo, lá do Mal do Século, escreveu uma peça chamada Macário. Nós até comentamos no vídeo anterior aí, que é o cara que vende alma ao diabo, que é um diálogo com o Fausto do Goethe, tá certo? Na terceira geração da poesia romântica, Castro Alves, o autor lá, Condoreiro, da Liberdade, dos Escravos, também escreveu teatro, escreveu uma peça chamada Gonzaga, ou a Revolução de Minas, com a gatinha de lá ser a atriz principal, Eugênia Câmara, beleza? E também no romantismo, José de Alencar escreveu teatro, mas não tem pra ninguém, velho. O teatro romântico tem um nome, esse nome é Martins Pena. Martins Pena é considerado o pai do teatro brasileiro, do teatro profissional brasileiro, porque ele vai se dedicar full time, né, a escrever peças teatrais. É o primeiro dramaturgo profissional, vamos dizer assim, do Brasil. E ele vai criar comédias de costumes, né? Comédias que apresentavam costumes da época, que ao mesmo tempo que tinha uma leveza, também tinha uma criticidade, e obras-primas como Juiz de Paz da Roça, na Roça, que é a sua primeira peça. Pô, os dois
Depois o Inglês Maquinista, velho, que tematiza a questão da escravidão no Brasil, e também o Noviço, sua grande obra-prima. E depois do romantismo você tem o que, bro? Você tem o realismo, obviamente. Quem que é o maior todo realismo no Brasil? Machado de Assis. Machadão, que é um polígrafo, nós já vimos também em vídeos anteriores, o Machado de Assis escreveu tudo, né, cara? Escreveu poesia, conto, crônica, romance, né, o Catálogo da Avon, Bula de Remédio, mas escreveu também teatro, cara. Não foi um grande teatrólogo, não foi um grande dramaturgo, mas registra aí, ó. Por exemplo, escreveu, entre outras, inclusive o começo da carreira do Machado de Assis foi escrevendo teatro, tá certo, né? Escreveu um livro de poesia, Crisálidas, mas escreveu também teatro. Os Deuses de Casaca é uma das peças mais famosas de Machado de Assis. Mas no realismo o nome importante do teatro é Arthur Azevedo. O Arthur Azevedo é irmão do Aloysio de Azevedo, que você também já viu aqui em vídeos anteriores lá, o Aloysio de Azevedo lá do Naturalismo, autor do Curtiço. O Arthur Azevedo, um grande dramaturgo brasileiro, não só na produção das suas peças, mas como também na luta para termos um teatro profissional. Ele queria construir o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, lutou a vida inteira por isso, conseguiu a ideia, mas não viu o teatro ser construído porque ele morreu alguns meses antes da inauguração desse que era um dos seus maiores projetos. Quais são as suas obras? O Escravocrata, né? Ele foi um grande defensor da abolição, né? A Capital Federal e também a obra que eu vou colar aqui agora, o Dote, beleza? Bom, depois do realismo, você vai ter lá o parnasianismo, simbolismo, papapá, mas o modernismo vai trazer uma obra importantíssima dentro da história do teatro brasileiro, que se chama O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. Só que essa peça tem uma história interessantíssima, porque ela foi escrita em 1933, publicada em 37, né? Só que ela só vai ser encenada em 67, 30 anos depois. Então a gente vai voltar a falar sobre essa peça. Mas então, depois do realismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, não vai apresentar grandes nomes no teatro. No modernismo você tem aí o Oswald de Andrade, na primeira geração, escrevendo essa peça que na época não foi encenada, mas 30 anos depois vai ser importante na trajetória do teatro brasileiro. E finalmente vamos chegar à modernidade no teatro brasileiro com quem? Com quem? Com Nelson Rodrigues, velho. Nelson Rodrigues, gênio, o cara que põe o teatro brasileiro nos trilhos da modernidade, e esse cara não dá pra falar em 1 minuto, 30, 45 segundos. Nós vamos precisar de um outro vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a modernidade no teatro brasileiro a partir de Nelson Rodrigues, e daí vem a galera, velho. Dias Gomes, Gianfrancesco Guarnieri, Ariano Suassuna. Se liga aí, espera pelo próximo vídeo. Se inscreve, curte, compartilha e tamo junto, nós!